Olá, mamães! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio da gente do Zoe Moms. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, muito interessante, que sempre as mães estão conversando e com dúvidas de como podemos fazer em casa, o nosso culto doméstico. É um assunto que a gente não tem uma cartilha de como fazer, de como abordar os nossos filhos, e muitas vezes nós não somos preparadas na igreja para isso. Então aqui a gente vai conversar com Tati e com Joyce, como elas fazem em casa e como é que a gente pode trocar figurinhas e aprender como a gente pode fazer na nossa casa. Eu sou Lili Arcoverde, eu sou mãe de Carlinhos e de Luca e sou casada com Carlos. Pois é, Lili, muito obrigada, né? É bom participar aqui agora nessa outra posição, né? Sendo entrevistada. É um prazer estar participando. Meu nome é Tatiana, mas todo mundo chama de Tati, pode chamar de Tati, né? Sou casada com o Matheus, pastor Matheus, para aqueles que já acompanham os vídeos da Zoe, né? Sou mãe de Malu, que tem 3 anos, e Lara está a caminho. Oi, Lili, tudo bom? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, poder contribuir. Eu sou Joyce, casada com Alexandre. Somos membros da Primeira Igreja e temos 4 filhos. Lara, com 11 anos. Noah, com 9 anos. Ruben, com 7 anos. E Luna, com 2 anos. E aí onde a gente já faz a pergunta. Olha pra isso, gente. Quanta diferença de idade. E a gente sabe, eu acompanho, sou amiga de Joyce de igreja, né? E eu vejo, assim, sempre o Instagram de Joyce e vejo ela fazendo o culto doméstico com os filhos dela, todos ali sentadinhos, né? Luna de 2 e Lara de 11. Eu vejo a diferença de idade e faço, Joyce, né? Como é que você consegue, né? Como é que você dá conta de conseguir fazer um culto doméstico com uma diferença tão grande de idade, né? Pois é. Eu acho que isso aí a gente foi aprendendo com o passar do tempo, né? Quando a gente tinha só Larinha, o foco da gente era muito, não, vamos pegar uma Bíblia do bebê, vamos ler aquela historinha, orar com ela. E isso era o cultinho. E depois a gente começou a mudar o entendimento de que o culto seria um momento de adoração familiar. Então, que toda a família, ela deveria participar. E aí foram chegando outras crianças e a gente foi incluindo eles nesse momento. Então, a gente junto ora, canta uma música, lê a Bíblia e faz a aplicação. Nesse momento da aplicação é que a gente faz uma diferenciação, né, para as idades. Então, a pergunta que Alexandre, meu marido, quando ele pode, ele dirige o culto, normalmente é ele, mas nos dias que ele está dando aula à noite, eu assumo essa parte. E aí a gente vai direcionando para cada criança, cada um com sua Bíblia, Luna com a Bíblia do bebê. E a gente fala, olha, filha, essa história que a gente está lendo aqui. E a gente faz uma adaptação para aquela idade. Mas o culto passou a ser um momento de adoração familiar. Ótimo. Tati, como é que você faz em casa seu culto doméstico? Lá na minha casa, atualmente, acho que ainda tá um pouco mais fácil, porque só tem uma, né? Por enquanto, só tem uma. Mas, assim, é muito interessante, foi essa progressão, né, do não ter nenhum filho, para agora ter um filho participando dessa dinâmica, né, da dinâmica espiritual, né, e de aprendizado da casa, antes algo que eu e meu marido apenas fazíamos, né, nosso devocional. Agora tem uma criança, então vamos pensar como fazer isso com a criança, né? E eu acho que essa questão da aplicação é muito interessante, porque eu acho que a principal diferença tem que estar aí. Que foi uma coisa que a gente aprendeu também na prática, né? Porque no começo, a gente, muito novinha, a gente não inclui bebê, né? Não incluía, pelo menos, e achava que, enfim, não ia entender. E aí depois a gente foi quando a gente, não, vamos começar a colocar ela também, né? Vamos colocar ela nesse momento, fazer um cultinho com ela. E aí a gente passou pela fase de escolher materiais, por exemplo, né? A gente olhou vários materiais e algumas coisas a gente não gostava porque omitia algumas histórias da Bíblia, como a grande maioria dos materiais da Bíblia, por exemplo, de Bíblias do bebê, não tinha coisas como a própria queda, né? A história do pecado contava a criação e depois pulava para a Arca de Noé. E não contava da queda, né? Isso foi uma coisa que a gente ficou, como assim?
Tá faltando uma parte importante, né? Então a gente começou a ler mais da Bíblia mesmo com ela, né? É um desafio porque ela tem 3, então para ela se concentrar às vezes, né, a linguagem é mais adulta, então ela não entende muito, aí a gente vai tentando ao longo da leitura, né, fazer umas pausas e ir fazendo certas explicações e aplicações, algumas palavras mais difíceis, né? Mas vai fazendo isso com ela, vai lendo, aí a leitura também acaba que é bem menor, né? A gente vai diminuindo, não lê, por exemplo, um capítulo inteiro, porque não tem condição. Mas tem feito dessa forma, né? E aí a gente usa de outras estratégias também. Tem um aplicativo que a gente encontrou, que se eu não me engano, acho que é Bíblia para Crianças, né? Eu tenho. Tu conhece, né? Que aí, por exemplo, ela acha o máximo, né? A gente não usa só dele, mas a gente usa ele de vez em quando também. Que ele conta, Joyce, não sei se você conhece, ele tem a história bíblica de forma... Como se fosse um joguinho, né? Que vai que tem subindo. coisas... Ele conta a história e cada página a criança pode interagir com as coisas dali da história. E no final ele tem uma atividade, alguma atividadezinha sobre a história. Então, ela se interessa também. Aí é uma estratégia também que a gente adota. Mas tem sido coisas assim, nesse sentido. Achei super importante quando você falou assim que primeiro era eu e meu marido e depois nós pensamos em colocá-lo, né? É uma coisa muito importante a gente falar que o culto doméstico ele já deve vir do casal. Sim. E aí a gente vai colocar a criança dentro do culto doméstico e não, né, a gente tava falando sobre isso, né, Joyce, antes, e não preparar um culto lúdico para as crianças, é o culto doméstico, né? E aí, uma pergunta que sempre me fazem, né, quando devemos começar o culto doméstico? Com que idade eles vão alcançar esse culto doméstico? Olha só, eu acho que desde que chegou em casa da maternidade, a criança já pode participar ali de alguma maneira. Mesmo que o bebezinho esteja dormindo, no bebê conforto, no carrinho, no colo da mãe. É um momento que ele já vai se acostumando. Então, desde novinho, acho que não tem isso, assim, só quando tiver 2 anos, porque já entende, só de jeito nenhum. E a gente subestima, né, a capacidade dos nossos filhos, porque a gente acha às vezes que, bebê não entende. Eu vou dar um exemplo aqui prático. A gente costuma decorar salmos com as crianças, né? Toda semana a gente decora um poema ou um salmo com eles. E Luna tinha 1 ano, ela estava falando poucas coisas, e eu lembro claramente, a gente estava memorizando o Salmo 139 com os meninos. E ela falava o final de todos os versículos, daquele jeito dela, mas assim, quando eles estavam recitando, o final da palavra, ela sempre dizia, de cada versículo. Então, olha, ela tinha 1 ano só, né? Então, eles têm uma capacidade muito grande de aprender. A criança de 1 ano não vai decorar o Salmo 139, mas uma criança de 1 ano pode decorar um pequeno versículo, né? E a gente deve estar, assim, atento a isso e não perder na cabeça da criança. É exatamente bíblico, né? Sim, em cada oportunidade, né? Filha, olha a minhoquinha, que coisa linda essa minhoquinha. Quem fez essa minhoquinha? Foi Deus. E tudo que Deus faz é bom, mamãe. Então, isso pode sendo... É o catecismo. Isso, na prática, né? Vivido. A gente teve essa... Ainda demorou um pouquinho, acho que como pais de primeira viagem, assim, a gente não teve essa clareza mesmo no começo, né? E aí a gente começou a fazer mais, de fato, quando ela acho que tinha 1 ano e pouco, 2 anos. Foi quando a gente começou a incluir mais, que ela começou a falar mais. Mas aí eu acho que essa é uma rotina que inclusive já se estabeleceu na casa, que até pra Lara e outros, quando nascer, eles já vão automaticamente entrar nisso, eu né? me lembro muito de com Carlinhos, com 6 meses. Assim, eu sempre fiz, né, os meus devocionais e os meus momentos sozinha. Ele estava sempre perto de mim enquanto eu estava fazendo. Então, assim, eu lembro de, com uns 6 meses, sentar com ele de manhã. Nunca era à noite com ele, porque à noite ele sempre estava mais abusadinho. Então, eu sentava de manhã com ele e cantava. Então, eu começava a cantar com ele. E aí, eu pegava a Bíblia do bebê e sempre pegava algum outro livro para ler também. Sim. E eu me lembro muito que... eu comecei realmente do Gênesis, né? E eu começava, filho, e Deus disse... haja luz. Aí eu fechava o quarto inteiro e aí apagava a luz, depois acendia a luz. E aí eu lembro, assim, ele... luz, mamãe! Luz de Deus! Tão pequenininho. E assim, é isso. É o inculcando, é pequenininho. Sim. A gente começando. Não tem, de fato, uma idade. Como você falou, é desde a barriga.
né? Porque a gente já tá fazendo o nosso e ele já tá ouvindo, a gente tá lendo a Bíblia, a gente pode ler em voz alta para eles, né? Quando estão na barriga, e tá sempre orando e meditando e cantando. Eu acho que isso é que é importante, eles viverem realmente dentro de casa em um ambiente, né? E o culto doméstico é desde sempre para mim. Uma outra coisa que eu acho bem interessante a gente conversar é que você falou, né? Às vezes a Alexandre tá dando aula à noite. Sim. E aí você conduz. A gente tem pessoas que sempre chegam assim pra conversar com a gente, né, Tati? E você também acredita, Joyce, que falam: ah, mas o meu marido não é cristão, ou então meu marido trabalha muito, ele não tem tempo. E aí, ele é o cabeça da casa, como é que eu faço? Como é que meus filhos vão entender que o homem é o cabeça do lar, se sou eu que tenho que conduzir? Será que sou eu realmente que tenho que conduzir? Como é que vocês fazem? Vê só, no caso de... Cada caso é um caso, né? Mas no caso de maridos que não são cristãos, a responsabilidade diante de Deus e da família é da esposa. Até porque o marido é santificado no convívio com a esposa também. Excelente. Então, a esposa tem que trazer para si. Casou com um descrente, ou então se converteu depois do casamento, né? E aí ela se converteu antes do marido. Então, ela tem que chamar para si essa responsabilidade e fazer o culto doméstico. Se o marido puder participar e tá ali ouvindo, ótimo. Papai, lê esse versículo para mim. Se ele não quiser, a mãe precisa ter esse momento também com os filhos, né? De ensinar a palavra, ensinar a orar, porque criança ninguém, né? A gente precisa ensinar, dar o modelo, ser o exemplo. Então, a mãe tem que trazer para si essa responsabilidade. Concordo, Joyce, porque realmente a gente entende que, né, que o homem ele não é só o líder da casa em alguns assuntos, mas espiritualmente também, né? Mas em casos como esse, né, é uma dificuldade, de fato, que a mãe vai enfrentar, né? Até que Deus queira que esse marido se converta, mas até isso acontecer, acredito que de fato vai ser uma luta, né? Sim. Que vai ser enfrentada, mas é um papel que precisa ser assumido, né? Em prol de vivenciar essa vida espiritual e abençoar os filhos nesse sentido, né? Sim. Que é uma coisa que não era o ideal, mas vai ser o necessário em um caso como esse, né? Sim. Inclusive, é uma complicação em casamentos mistos, né? Isso é um grande fator, assim, é delicado, porque é muito complicado você compartilhar a fé ou a vida espiritual quando o seu cônjuge não é cristão. Então, assim, se você quer que os seus filhos conheçam o evangelho, ou que seus filhos amem o Senhor e aprendam a servi-lo, alguém vai ter que ensiná-lo. E mesmo não sendo o que Deus designou, né, a mulher traz para si, porque é uma situação, realmente traz para si essa responsabilidade, até que o marido seja alcançado pela graça do Senhor, e ela vai ter que levar esse fardo realmente sobre as suas coisas, que não era de sua responsabilidade a princípio, por causa de uma escolha ou de alguma circunstância que tenha acontecido. Agora, só para diferenciar também, Joyce, que eu acredito que você veja da mesma forma. Para quem está escutando também, para ficar claro, né? Não quer dizer que a mulher nunca possa fazer, mesmo aquelas que são casadas com o marido cristão, né? Isso. Porque não deixa de ser também importante que a mãe também participe disso e ela também é uma autoridade sobre a vida dos filhos, né? E eles fazem juntos, né? Os pais fazem juntos. Eu sempre faço com os meus filhos, e Carlinhos e Luca, né? Que são idades bem diferentes, 1 ano e 5 anos. Carlinhos tem total entendimento, tem uma memória incrível, decora com maior facilidade. E Luca, aquela coisa de você puxar e sentar para ficar quietinho. E quando o meu marido não tá, porque muitas vezes ele tá de plantão, ou chega mais tarde, uma cirurgia acontece, alguma coisa assim do tipo. E aí eu tô fazendo com os meninos. Eu sei a responsabilidade que eu tenho que estar fazendo com os meninos. Eu sei que o meu marido é o cabeça do lar, espiritual principalmente, mas eu tenho que estar conduzindo, né, o tempo todo também os meninos. Ou então, quando ele está, os dois fazem juntos. Um olha pro outro, a gente já combina antes quais músicas nós vamos cantar, né? Vai botar algum videozinho especial hoje. A gente sempre programa o culto, não simplesmente, chegou e acontece. Às vezes, acaba que acontece, né? O Joyce estava conversando comigo, e aí ela estava me mostrando material, ela disse, Lili, eu estava lendo esse material com os meninos, e aconteceu uma situação, e de repente a gente fez, pronto, agora é a hora. E ela tem um material incrível que ela faz em casa. Joyce, por favor, nos fale, né? É o que as mães mais querem, mas que material vocês usam? Como vocês abordam em casa? Assim, a gente
tem o entendimento que a base tem que ser a Bíblia, né? Tem que ter a leitura da palavra. Mesmo que tenha um livrinho, a Bíblia do bebê, uma historinha, um vídeo, tem que ter a leitura das Escrituras. Isso. Até porque é uma preparação para o culto público. Às vezes a gente reclama, meu filho não consegue ficar quieto, não, sabe? Eu não posso ficar nem 5 minutos na igreja que ele está perreando. Mas em casa já é um treinamento. Se todos os dias a gente sentar com a criança, não, agora vai ficar quietinho, que mamãe vai ler a palavra de Deus. Então, isso é um treinamento. Outra coisa, antes de falar dos livros, que eu vou falar, Lili falou aí, que eu achei muito importante, é que uma criança está bem mais na frente quando você tem mais de uma, né? Sim. Tá bem mais na frente do desenvolvimento que a outra. Mas é tão importante isso para desenvolver a paciência, né? O amor. Às vezes Lara tá lendo já, assim, 11 anos, então já lê, já tem... E Ruben já é mais lento, porque tem 7 anos, então tem palavras que ele não entende, então ele vai ler devagar. Ótimo, a gente está treinando a paciência dos irmãos. É importante esse momento de ele também participar. Né? Que às vezes assim, não, mãe, deixa eu ler, que eu leio mais rápido, vai demorar muito, a gente vai ter que ler de novo. Não, filha, seu irmão vai ler agora e a gente vai ter que respeitar. É um treinamento também nesses momentos. E dos materiais que Lili falou, eu trouxe aqui alguns livros que eu gosto muito, que eu já usei todos, né? Eu uso, ainda recorro a eles. Aqui tem um catecismo, que é muito legal, olha. Ilustrado, isso, gente. Isso, ilustrado. Muito joia. Sempre depois do cultinho, o Alexandre ou eu, depende de quem estiver conduzindo, a gente lê uma pergunta, eles memorizam, aí no outro dia a gente lê a anterior e a do dia. Sim. Então, diariamente a gente vai fazendo. Esses livros aqui eu trouxe porque... Babei todos, tirei foto de todos, quero todos para mim. Esse livro aqui é muito precioso. É uma coleção. Tem sabedoria para crianças e prudência para crianças. Então, são histórias reais dessa família. E aí que eu estava falando para a Lili, semana passada aconteceu uma coisa lá, uma criança mentiu e a gente não sabia qual delas estava mentindo. E aí, eu sempre leio, depois do jantar ou depois do almoço, uma historinha desse livro. E aí um deles, quando eu olhei, estava chorando. E falou, mamãe, fui eu que menti. Falou, perdão, perdão a todo mundo. Aí Alexandre falou, agora é a hora, vamos fazer o cultinho agora. Pegou a Bíblia, falou, agora você vai ler esse salmo que Davi escreveu quando ele estava arrependido, né? Do peso do pecado e tal. Então a gente pôde trazer o cultinho para aquele momento, cantamos uma música. E o livro foi um instrumento. Ele não foi o único, mas ele foi usado também nesse momento. E os livrinhos dessa coleção têm sido muito úteis nisso. Aqui tem, olha, o ABC de Deus para a Vida. Eu amo esse livro. Isso. Mesmo crianças pequenas, 6 anos, 7 anos, elas já podem ser estimuladas a um momento devocional individual, né? E esse livrinho é um bom começo, né? A mãe começa lendo e depois o filho. E são bem curtinhas as histórias. Eu acho que Lili também já leu ele, né? Já li. E assim, uma coisa que eu acho muito legal é tipo assim, as crianças terem devocional mesmo sem ser a hora do culto, Sim. né? Porque a gente faz nosso devocional e não necessariamente nós estamos no nosso culto doméstico. Então, eu faço muito com o Carlinhos. Todos os dias de manhã, antes do pão do corpo, ele tem o pão do espírito. E aí a gente tem um pão diário infantil que eu leio todo dia uma paginazinha com ele, né? E aí é importante, esse livrinho aí, um devocional para crianças, é muito legal. Eu trouxe alguns outros, esses aqui, que aí eles podem realmente ser usados no cultinho, né? Assim, porque são as histórias bíblicas. É a mãe contando aquelas histórias. Então, esse aqui, salvo engano, é até o livro de Esther, não tenho certeza. E esse aqui é a continuação, mas também são muito úteis. E dá para usar mesmo com crianças menores. Esse aqui é maravilhoso, é uma coleção, são 6, eu não salvo engano, são 5 ou 6. Também são histórias, são pequenas devocionais que podem ser usadas no culto. E aí tem o princípio bíblico, o pai faz uma pesquisa antes, tem as citações aqui, lê aqueles textos e faz a aplicação com esse livrinho. É importante a gente falar que o culto doméstico ele precisa ser estudado antes, né? A gente não pode pegar, abrir a Bíblia e começar, para a criança. A gente vai fazer nosso culto doméstico, mas a gente sabe o que a gente vai falar para as crianças também, para a gente fazer a aplicação para eles, né? Eu ontem estava até lendo algo sobre isso e eu vi uma palestra. E o pastor falando que muitos pais perguntam assim, como a gente começa o culto doméstico? A gente não sabe começar. E ele deu o exemplo de Esdras, que eu achei maravilhoso, né? Esdras foi enviado para resgatar, né, o culto que o povo tinha perdido. Então, tem lá um versículo que fala assim que ele primeiro estudou, né? Ele se instruiu, ele procurou buscar, depois viver
e então repassar para o povo. Então isso que Lili falou é muito importante. Não pode ser uma coisa, eu chego lá, abre a Bíblia aí, qualquer coisa, lê aí esse versículo. Não pode ser assim. Não é na hora de dormir, pegar a criança, abrir a Bíblia do bebê, ler uma historinha, pronto, eu fiz o cultinho, faz uma oração. Isso não é culto doméstico, isso é uma historinha na hora de dormir, que é completamente diferente, né? E que é útil, é ótimo, pode ser usado ao longo do dia, mas não substitui o culto doméstico. Eu acho que é importante a gente lembrar também que esse momento do culto doméstico, ele também existe, é idealizado até como uma forma de ensino, né? Sim. Então, tudo o que acontece ali e precisa acontecer são formas de ensino, né, da vida espiritual para aquela criança. Então, por isso que é importante a gente ter um momento da oração, ter um momento da leitura, ter um momento de louvor, porque tudo isso, né, são formas de ensinar a criança. E até o que vai ser orado, né? Não os é pedidos, só... os agradecimentos, ensinar para eles, né, que eles né, os pedidos dos outros o também, se ajoelhar, colocar né? As crianças não sabem o que é se ajoelhar para falar com Deus, né? Então, tudo isso eu faço em casa e eu acho a coisa mais linda quando o Luquinha se ajoelha de um, sabe nem o que tá fazendo. Eu digo, mas tá sendo encucado. Né? Então, é isso, gente. A gente tem um conteúdo muito legal, né? Hoje, com certeza. Esse material que Joyce mostrou, vocês conseguem em livrarias das igrejas. Acho que a maioria das igrejas hoje em dia tem livrarias. Também tem a livraria Luz e Vida, eu acredito. Também tem a Imperatriz, né? E, enfim, internet. Vocês podem ter acesso a gente e falar com a gente, com certeza, né? E conseguir um material legal, se prepararem. Lembrem que fazer um culto doméstico é se preparar, né, para poder a gente estar aprendendo e estar ensinando aos nossos filhos, mas eles vão ser inseridos dentro do nosso culto doméstico. Não é um momento que a gente vai parar e contar uma historinha para as crianças, né? A gente vai ler a Bíblia com eles e vai ensinar o que tem escrito na Bíblia para os nossos filhos. Eu espero que vocês realmente tenham, assim, conseguido entender um pouco do que a gente faz em casa, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar com a gente, e esperem o próximo conteúdo, que com certeza vai ser muito legal.